minhas mãos aos céus, os meus joelhos vão ao chão, de coração a ti me entrego. Palavras nunca foram em vão, milagres acontecerão, de coração a ti me entrego. Eu sempre quis uma resposta pra entender que toda fortaleza eu sinto em você. Vou te buscar. Além do sol existe um Deus que olha sempre por você. Só por trás da lua existe um Deus que olha sempre por você, que ilumina a sua vida. Existe um Deus que olha sempre por você e não te deixa só por trás da lua. Existe um Deus que olha sempre por você, que ilumina a sua vida. Revolução Jesus começando, olha, depois de uma jornada mundial da juventude, uma jornada nos Estados Unidos em missão, estou de volta e que bom poder anunciar para você esta revolução, a única capaz de mudar verdadeiramente o mundo, a Revolução Jesus. Jesus que entra na história, um AC e um DC, e hoje ele também pode dividir a sua história. Seja bem-vindo, pode interagir conosco através das redes sociais, nosso Twitter, Facebook. O importante é você falar assim: olha, eu também faço parte dessa revolução. O Papa disse no último discurso aqui no Brasil: sejam revolucionários. Você topa ser revolucionário com a gente? Então pode mandar aí, olha, o seu recado, o seu oi no Twitter. Daqui a pouco a gente vai falar o tema do nosso programa e os nossos convidados. Mas a galera que faz o som de hoje é a galera lá de Itapetininga, Unidade 2. Bem-vindos. Bem-vindo, pessoal de casa aí. Abraço, pessoal de casa. E quero agradecer vocês. Estão nervosos. Agradecer todo o agradecer pessoal de casa e tal. O pessoal de casa, agradecer o pessoal aqui da comunidade, né? E obrigado pelas portas e o portão que Deus tem aberto na nossa vida, e vocês também, viu? Bacana, e vocês já abrem o nosso programa com um pop rock católico. Por que vocês escolheram este estilo musical para levar a palavra de Deus? Esse estilo já fez parte da nossa vida desde que a gente começou a tocar, né? Aí quando a gente mudou o projeto para a Unidade 2, né? Aí Deus abençoou que a gente continuou com o mesmo estilo, né? Cumprindo essa missão agora, atendendo o chamado de Deus nas nossas vidas. CD saindo do forno, né? Sim, nós temos um disco fresquinho pra você aqui hoje, Adriano. Tá aqui, tá com todas as canções, tem a canção do Papa também. Você que tá em casa pode procurar baixar esse disco na nossa página e tudo mais. Bacana. E durante todo o nosso programa você vai acompanhar, né, as músicas da Unidade 2, essa banda pop rock lá de Itapetininga. Tem um abraço pra galera de Itapetininga. Falaram que toda a cidade parou pra assistir vocês. Sim, sim. Legal, um abraço. Mandar um abraço pra galera lá de casa, lá de essa Diocese. deixa aqui, mandar um abraço pro pessoal de casa, pessoal da van, todo mundo lá de Itapetininga. Bacana. E olha, galera, se eu disse que depois de várias jornadas estou feliz de estar aqui, imagina a minha alegria depois de 7 anos do desejo de um sonho. Há 7 anos eu espero
esta pessoa aqui no Revolução Jesus. Ele Bem-vinda. Ele é meu fã. Nem Sou comecei mesmo, já sou tenho fã, mesmo. gente. Olha aí. Uma ótima noite para você que está em casa acompanhando Revolução Jesus. Fica com a gente. Não dorme não. O programa de hoje está muito bom. Um tema muito interessante que vai fazer você repensar a sua vida, como tem feito também eu repensar a minha vida. A gente tem tratado desse tema lá na Faculdade Canção Nova. Mas, para começar, para introduzir, claro, a palavra de Bento XVI para nós. É urgentemente necessário que surja uma nova geração de apóstolos que estejam enraizados na palavra de Cristo, em condições de dar uma resposta aos desafios do nosso tempo e preparados para anunciar o evangelho em toda parte. Hoje o tema é sociedade líquida. Vamos falar de uma modernidade que está invadindo a nossa vida. Essa cultura do líquido, do passageiro, daquilo que rompe as barreiras. E aí, e você? Como é que você tem vivido a sua vida? Fica aí o questionamento. Revolução Jesus está começando e o Adriano já está ali com os nossos convidados, né, Adriano? Com certeza. E olha, nós preparamos e conseguimos pessoas para nos ajudar a entender esse assunto. Que com certeza, como você já disse aí no Twitter, no Facebook, estou estudando isso na faculdade, vi isso no curso tal, já ouvi falar, mas às vezes você nem sabe o que é modernidade líquida, tempos líquidos, amor líquido, comunidade líquida, tanta coisa, né? O que é isso? Que estado é esse de estar líquido ou ser líquido? E para nos ajudar, a professora Marina Agostoni, que é professora da Faculdade Canção Nova, bem-vinda. Olá, boa noite, obrigada. Obrigada pela oportunidade. Também, mais uma vez aqui no Revolução Jesus, nosso querido Padre Anderson Marçal. Bem-vindo, Padre, sua bênção. Obrigado, boa noite, Deus abençoe a todos. E é uma alegria também poder estar aqui mais uma vez e partilhar dessa coisa, como você disse, como foi dito já, de um tema tão atual e ao mesmo tempo tão desconhecido, né? Então vamos tentar hoje clarear um pouquinho a nossa vida. E para nos representar você também que é acadêmico, está aí na faculdade, às vezes está fazendo a sua monografia, seu TCC, se for da área de humanas, então vai esbarrar nessa realidade da sociedade, da modernidade, do tempo, do amor, do líquido. O nosso querido seminarista Renan Félix, bem-vindo. Obrigado, Adriano. Boa noite para você que está nos acompanhando. E aí a ideia é justamente nessa noite discutir, conversar sobre aquilo que nos atinge, como o padre disse, está todo mundo meio que envolvido e pouca gente sabe o que está acontecendo. Então, como o Adriano mesmo pode dizer, como um representante dessa geração que acaba imersa nessa liquidez toda, nós estamos aqui. Eu fico imaginando quem está em casa escutando esse papo de líquido. Onde é que vai entrar o sólido nessa hora? Olha, gente, eu espero o sólido, viu? É, né? Inclusive, faz parte do tema desse programa a gente conversar sobre essa solidez das nossas decisões, daquilo que faz parte da nossa vida, das nossas escolhas. Mas antes da gente soltar a língua aqui, tem alguém muito especial e muito querido de todos nós que quer também soltar a sua língua. Padre Silvio, solta a língua aí pra gente. Galera, Revolução Jesus, hoje o papo é muito interessante. Nós estamos conversando sobre a sociedade que se faz a partir das pessoas numa solidez. Nada de coisa líquida, coisa leve, coisa fácil que escapa pela mão. Nós precisamos ser pessoas sólidas, pessoas que têm pé no chão, têm a consciência em Deus e que todas as suas escolhas, todas as suas buscas, a gente não fica vivendo das coisas meio superficiais, as coisas fáceis. Tudo que vem muito fácil, também sai muito fácil. É preciso ter essa coisa mais sólida, acreditar que construímos uma vida que é feita de valores, valores concretos. E que nós não ficamos nessa valsa do tempo, brincando para cá, brincando para lá, aceitando tudo que é fácil, vivendo como se não tivéssemos compromisso, se a vida fosse ela muito fácil de ser conquistada o tempo todo. A gente vê isso muito nas famílias, nos relacionamentos, na busca profissional, muitas vezes queremos o fácil, queremos aquilo que se desmanche. E não é esse papo não, não é isso que pode acontecer conosco, não é isso que pode acontecer com você, jovem sarado, jovem Revolução Jesus, aonde Deus planta todos os dias no nosso coração algo sólido, algo profundo, algo concreto. Esse é o papo hoje no Soltando a Língua, Revolução Jesus! Valeu, Padre, por mais uma vez estar aqui conosco e nos clareando também essa realidade da sociedade líquida.
Marina, o grande, vamos assim dizer, teórico que nos trouxe essa realidade da modernidade líquida é o Bauman, né? E ele fala desses tempos líquidos, onde parece que nada dura, né? Nada é eterno, tudo se desfaz e até mesmo parece escorrer pelas nossas mãos. Viver o momento presente, não pensar muito no amanhã. Mas quais são as características da modernidade líquida? Essa questão de viver o momento presente, de viver o agora, essa necessidade, essa pressa de se adequar a tudo que é moderno, essa questão da tecnologia e acima de tudo. Então, isso tudo acaba implicando numa efemeridade muito grande de todas as questões. Então, quando você não tem aonde se apegar, você acaba perdendo a esperança nessa época, né? Então, você não tem um projeto de vida, você tem um projeto de hoje. E aí você acaba se perdendo nesse projeto de hoje. É aí que você acaba perdendo as suas fronteiras e acaba perdendo até a própria noção de si mesmo. Acaba perdendo vai criando tantas extensões tecnológicas, tantas outras coisas que você acaba se bagunçando. A gente fala que é líquido exatamente por essa questão de se esvair rapidamente, de não conseguir forma e não ser consistente. Antes a gente tinha uma modernidade sólida. A gente tinha esperanças, tinha uma família sólida, tinha estruturas sólidas. Instituições sólidas. Tínhamos uma noção mais precisa de o que éramos, o que é o homem, o que é a máquina, o que é o homem, o que é a mulher. Hoje essas coisas acabam se misturando, porque o líquido se mistura mais fácil, né? Se você colocar dois sólidos, para primeiro misturar, você tem que quebrar. Então, essa desconstrução dos nossos conceitos acabou gerando esse líquido. Então, essa questão de tempo também, tudo é muito rápido hoje, as informações são muito rápidas, é uma enxurrada muito grande de coisas e você está sempre tendo que se adequar. Porque se você não se adequa ao hoje, você fica para trás. Então, essa necessidade de entrar na vida, de ser moderno, acaba atrapalhando um pouco, assim. E gera superficialidade, né? Sim, gera superficialidade. Porque você não tem consistência, né? E não exatamente, você é em líquido. nada. Não, você não consegue, você não tem tempo. Se você hoje parar, falar assim, olha, eu vou ler, por exemplo, Bauman, eu tenho que parar e ler Bauman. Mas eu não posso parar e ler Bauman porque eu tenho muitas outras coisas para fazer no meu dia, eu tenho muitas outras informações. E se eu não sei de todas as informações que estão acontecendo, se eu não sei, por exemplo, o que aconteceu na internet hoje, eu estou por fora. E eu já fico fora da sociedade. Então, essa emergência, essa urgência é que acaba gerando essa sociedade líquida, e que é o termo que o Bauman usa, modernidade líquida, para colocar o nosso tempo, né, os nossos dias de hoje. E se a gente pegar essa questão do líquido, né, que sob aumento de temperatura e pressão se liquefaz, se desfaz, muda de estado. É exatamente a questão, né? Se você tem um sólido, primeiro você tem que quebrar. Sim. Se você tem um líquido, é só uma questão de pressão e aquecimento. Isso no homem, padre, de que maneira a gente percebe, né, que esse homem, para se adequar, imagina a pressão de se adequar a N situações, a N propostas, né, até mesmo pessoas. Ele vai se desfazendo e vai se fragmentando também, ele vai se perdendo de si mesmo, ele não vai se tornando inteiro, uma vez que o líquido ele vai encontrando, né, espaços e lugares. Justamente porque, no primeiro, nós precisamos fazer um pouco de um percurso histórico para chegar no resultado que nós temos hoje. Digamos, a Revolução dos anos 60, né, que quis derrubar todo e qualquer tipo de instituição. A igreja, por exemplo, é uma das instituições que queriam derrubar. Então, a instituição igreja, a instituição família, a instituição vida, a instituição pessoa, valores, com tudo isso vai caindo todos os restos das coisas. E aí entra justamente um fato bem interessante. Por quê? Por que o homem se fragmenta? Por que a pessoa humana se fragmenta hoje, nessa sociedade líquida, nessa modernidade líquida, relacionamentos, tudo isso com esse ser líquido, né? Justamente por quê? Porque o homem ele tem 3 atributos que ele tem essa tendência, essa necessidade. Ele tem a necessidade de uma verdade, ele tem uma necessidade da bondade, ele tem a necessidade da beleza. Então, qual que é a verdade? A verdade é a minha verdade, a tua verdade, a verdade dele, a verdade daquele outro. Então, entra num relativismo de verdades.
A bondade é aquilo que eu acho que deve ser bom. Então, dentro de um relativismo, dentro de uma realidade de sociedade líquida, a bondade é aquilo que eu acho que é bom. Então, por exemplo, num fechamento para se autoafirmar, isso é até nós podemos dizer que é uma sociedade adolescente, porque o adolescente tem isso. O adolescente tem a necessidade de se autoafirmar, então ele quer falar mais grosso, mesmo que ele comece a falar desse jeito assim, né? Então o adolescente na troca, pelo menos nós homens vivemos isso, nessa mudança de voz, ele tem que se autoafirmar. Só que a sociedade hoje tem gente de 60 anos ainda querendo se autoafirmar, então nessa autoafirmação se fragmenta. Então a minha bondade é aquela bondade que me dá prazer. E a beleza, né? Essa necessidade da beleza. Aí hoje nós vemos uma obra de arte que diz que é obra de arte que não tem beleza nenhuma. Uma música que entra pelos meus ouvidos que me leva ao quê? Né? Eu até, digamos assim, digo um pouco em sala de aula, o Renan pode é testemunha disso, que às vezes a gente sente aquela êxtase, aquela excitação de uma coisa boa, bela e verdadeira, e ao mesmo tempo, hoje, por pouca coisa, a gente se acidente. Sim. Por quê? Porque você está em pedaços. Então, o grande problema é o homem se sente fragmentado, ele precisa de uma autoafirmação, só que ele não encontra, não que não existe, ele não encontra esses apoios, porque está líquido. Se é líquido, não tem fundamento. O Bauman, ele trabalha nessa questão de que, por que foi chegando nisso. Ele fala que o homem precisa de duas coisas, segurança e liberdade. E que aí, em busca de uma liberdade exagerada, ele foi se fragmentando. Então, o que nós conseguimos, em busca de uma libertação das instituições, nós fomos quebrando elas. E aí, hoje, o que acontece? A gente vive numa sociedade em rede, todo mundo depende de todo mundo, temos liberdade para fazer várias coisas, mas não temos segurança em nenhum relacionamento. Não temos segurança no outro. Não podemos confiar em ninguém. Não temos essa segurança. Então, acabamos abrindo mão da segurança pela liberdade. E agora, precisaríamos começar a construir o caminho para tentar um equilíbrio. Nunca vai, assim, na teoria dele ele fala, não tem como uma solução, mas existe um equilíbrio. E como fica a questão do amor e dos relacionamentos nessa visão desse mundo líquido? As pessoas, hoje, elas têm medo de se prender num relacionamento. Por quê? Porque você tem muitas novidades. O que é um relacionamento? Para você construir um relacionamento sólido, você precisa confiar no outro. Você precisa se doar, você precisa abrir mão de muitas coisas. E você não quer fazer isso hoje, porque você não tem tempo para isso e porque pode aparecer uma outra novidade daqui, sei lá, uma semana, 2, e você não pode aproveitar porque você está amarrado num relacionamento passado. Então, as pessoas acabam criando relações muito fracas, não só relacionamentos homem e mulher, mas as próprias relações de amizade. A questão da palavra amigo, a gente estava conversando essa questão das mudanças no significado das palavras. Eu tenho 500 amigos no Facebook, mas quantos amigos você tem mesmo? Manter isso tudo. É uma realidade que a gente vai percebendo que as pessoas não vão dando peso a nada na vida, né? Então, por exemplo, no caso dos relacionamentos, por que tanto caso de infidelidade? Por que tanta troca de relacionamento? Porque eu fico com a escolha da novidade. E não com uma decisão anterior baseada naquilo que a minha consciência, aquilo que os meus valores foram gerando dentro de mim para escolher. Mas eu prefiro ficar com o duvidoso, porque o duvidoso sempre me dá uma possibilidade de ser diferente. Então, aí você entende, por exemplo, o carinha que começou a namorar a menina, aí apareceu uma menina mais bonita, ele larga ela e vai para outra e vive brincando de adolescente o resto da vida. E com 40 anos de idade, quantos a gente conhece, fica se comportando como adolescente. Isso, como você mesmo disse, num relacionamento amoroso, mas também na realidade de relacionamento interpessoal. Isso. Se eu posso, na cultura de rede, não precisar olhar nos olhos da pessoa para poder dizer, olha, vamos parar por aqui porque temos essas limitações, eu vou lá e te desconecto, te dou um delete. Então, isso está muito mais impregnado nos nossos relacionamentos hoje em dia do que a gente percebe. E é muito, muito concreto no cotidiano.
Você está acompanhando a Revolução Jesus, o nosso assunto é sociedade, modernidade líquida. De que maneira nós estamos inseridos nessa realidade? De que maneira nós estamos nos movimentando? Será que nós estamos nos movimentando de uma maneira líquida, atendendo a todas as demandas, seja afetiva, seja necessidade de trabalho também? Eu já não consigo ter vínculo dentro do trabalho. Ou eu estou sendo sólido nas minhas ideias, nos meus valores? E tem uma promoção muito bacana no nosso blog, Tô Firme na Fé. Você já passou por alguma situação onde a tua fé foi provada e ali ela teve que ser rocha, ela teve que ser firme? Ou a sua fé naquele momento também escorregou pelos dedos e você disse, eu já não acredito mais em Deus? A promoção é essa, você partilha o seu testemunho, aquela situação onde você teve que provar que por A mais B, a tua fé ela é sólida, ela é rocha. Então interaja conosco, entre lá, deixe o seu comentário, porque aqui o nosso assunto continua. E eu já quero até perguntar para o padre, porque lá na faculdade, a minha professora fantástica, ela diz assim, o Papa Francisco mostrou nessa sociedade líquida o que é ser um homem inteiro. Ele estava em vários eventos, em várias situações, mas ele conseguia se colocar inteiro em cada uma delas. E aí, padre, o Papa, para os argentinos, ele disse, jovens, não transforme a tua fé em suco de laranja. Não coloque a tua fé em Jesus Cristo no liquidificador, bata e se torna uma fé líquida. De que maneira a fé hoje também passa por esse fenômeno de se tornar líquida? Quando eu começo a buscar uma crença, um Deus, digamos assim, para satisfazer aquilo que eu quero e não satisfazer aquilo que eu preciso. Uma vez que um homem ele se torna também líquido dentro de uma sociedade líquida, ele precisa de solidificar-se. E aí ele procura respostas, inclusive dentro da fé, mas de uma forma conveniente apenas. E como é que ele se torna verdadeiramente sólido dentro de uma sociedade dessa? O Papa mostrou muito bem, ele sendo por inteiro no momento que ele está. Ele estava ali abraçando uma senhora, ele estava por inteiro, ele olhava nos olhos, ele pegava na mão, isso até mesmo ele disse numa entrevista, né, que a igreja, o Papa, a pessoa humana, ela não pode ser aquela pessoa humana que se relaciona apenas à distância, mas precisa de afeto, precisa de toque, precisa de braço, precisa de atenção, como o Renan falava, precisa de olhar nos olhos. Então ele se torna uma pessoa por inteiro quando ele se faz por inteiro naquele determinado momento. Quando eu estou com o celular na mão, quando eu estou com o meu tablet, quando eu estou com o meu computador, quando eu estou com qualquer coisa, eu tenho inúmeras realidades ali. Eu tenho uma mensagem que chega no Twitter, é uma imagem que eu vejo no Facebook, é um e-mail que eu respondo, é uma notícia que passa embaixo. E o que é que realmente você está vendo? Veja quantos milhões de informações nós recebemos simplesmente ao abrir uma tela de computador, numa página da internet. Milhões de informações entram, mas qual realmente entra e permanece? Essa é a grande coisa. Então, o grande segredo é a relação interpessoal, que é o que está se acabando hoje, né? Vocês dois estavam falando. E quando se perde essa relação interpessoal, o homem deixa de ser homem. Quando não tem mais contato com o homem, aí nós conversávamos também, né, antes de começar, quando o homem real não deixa de ser homem real, quando ele deixa de ser homem real, ele passa a ser homem virtual, né, dentro da minha área, quando ele deixa de ser um homem teológico e passa a ser um homem tecnológico, ele vira uma máquina, porque ele não tem contato com pessoa. E o homem só se tornará pessoa quando ele tiver contato com outra pessoa. E eu quero dizer para quem está em casa, gente, muita calma nessa hora, vai dar tudo certo, né, gente? A gente está aqui levantando esse tema que é polêmico e rende uma discussão gostosa. Daqui a pouquinho a gente vai trazer soluções, os passos concretos que você e eu podemos dar para fugir dessa realidade, para ter uma vida de fato de profundidade. Mas agora a gente vai para o intervalo com música. Vamos lá. Eu explico depois. Adeus, tô indo nessa. Só eu conheço a minha dor e o motivo da minha pressa.
Eu espero que você entenda que entre nós existem diferenças, mas o que eu quero te dizer é que eu espero de você. Eu te amo e não consigo te dizer em outras palavras o que eu sinto por você. Na primavera eu serei suas emoções e não importa em quais sejam as estações, eu entrarei por entre a cova de um leão. Qualquer estrela estará em minhas mãos. Só